Olá, seja bem-vindo à programação da TV DD, seja bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como vocês sabem, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você por meio da escolha desses bons conteúdos. Hoje a nossa conversa é com Michele Lucena e Karina Toledo. Vamos falar sobre piano, sobre arte, sobre oportunidade, desenvolvimento, enfim, uma série de coisas. Eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui. Recentemente eu conversei com a Michele, não consegui conversar com a Karina por motivos de saúde, mas aqui estamos vivos, sãos, fortes e produzindo e acreditando aí nos nossos sonhos. Então, sejam bem-vindos, vocês que são da casa antes de mim, né? É um prazer. Então, um prazer todo meu e todo nosso de quem acompanha o programa. Bom, eu queria começar rapidamente com, embora a gente já tenha conversado com a Michele sobre isso, mas rapidamente a trajetória de Fortaleza para a França, onde vocês moram ambas em Paris hoje, né? E vivem tocando piano, realizando o sonho de vocês, sonhos musicais. Então, começando com a Karina, essa trajetória, resumidamente, como é que foi sair daqui, ir para lá, com que propósito, com que surpresas, com que impacto, enfim. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. E os anos decisivos para estar na França foi que, no meu penúltimo ano de faculdade, a gente foi para um festival em Sivebra. A gente conseguiu ser selecionada para aprender lá através de um masterclass, que é um curso de piano ao vivo. Então, é como se fosse um concerto, você toca, aí depois o professor vem e fala das suas peças e fala da sua performance. Uhum. E é muito pedagógico. Enfim, a gente foi selecionado em Brasília, aí a gente conheceu Pascal Gallet, e ele havia nos convidado para integrar sua classe em Paris. Mas, na época, a gente não tinha condições financeiras, a gente falou que o Wagner não deu certo, mas depois de 2 anos, a gente conseguiu o apoio da Fundação Beto Studart e da casa também, com as passagens, e a gente foi para Paris. Imagino eu que o fato de ir em dupla tenha facilitado ou tenha tornado menos difícil. Sim, demais. Porque essa mudança radical de vida, se fosse apenas uma, seria bem mais temeroso, né? Sim, tava sempre um apoiando a outra, quando uma tava com raiva, a outra tava controlada. Tinha obrigação de ficar controlada, né? Tinha obrigação, Michele. Foi a mesma coisa, na verdade. Nós estávamos na faculdade quando apareceu esse festival em Brasília. E lá nós conhecemos esse professor francês que nos fez o convite, mas na época era muito complicado. E 2 anos depois, calhou que nós conseguimos uma bolsa com a Fundação Beto Studart, através da Casa de Vovó Dedé. Foram eles que entraram em contato e fizeram todo o meio de campo. Até pra gente, a gente estava falando que pareceu muito fácil, assim, de estar lá. De, nossa, como a França recebe as pessoas fácil. Mas, na verdade, foi a Casa de Vovó Dedé, junto com a Beto Studart, fazendo tudo para que a gente pudesse ir. Isso faz 6 anos. Quase 6 anos. Em janeiro faz 6 anos. E desde então, vocês ainda não tinham vindo? Não, primeira vez. Então, desde que foram, é a primeira vez que estão voltando. Exatamente. Que Ceará é esse que vocês perceberam? Mudou alguma coisa? Olha, a primeira coisa que a gente chega, passando muito tempo lá fora, primeiro ouvir o português, né, de novo, porque é muito aberto e soa muito diferente quando a gente está lá, que é tudo muito fechado, né, com aquele biquinho e tal. Você aqui tem mais sotaque, né? Sotaque de... Não, acho que é porque mistura um pouco com pouco que eu tenho de São Paulo, aí com pouco de... Mas eu não quero ter sotaque de Paris, não. Sim, aí a gente chega e a primeira coisa é isso, né? É a língua, que a gente muito tempo não está acostumada a ouvir. Depois é o clima, né? O clima é muito quente. Mas lá também tem períodos de muito quentes, julho mais do que aqui. Mais do que fácil. aqui, mas é só um período do ano, né? Aqui é o ano todo. E a gente estava um pouco desacostumada com essa umidade também, foi um pouco difícil para respirar, assim, nos primeiros dias. O que vocês tinham vontade de fazer que há 6 anos não conseguiam? E a praia?
Pra mim é comer uma feijoadinha. Na tapioquinha da minha mãe. Já resolveu esse problema? Já resolvi o problema, tá? Matei o que tava me matando. E a praia também? Não. Vou deixar quando tiver menos responsabilidades, A coisas gente ainda não teve tempo. Porque hoje esse programa está sendo gravado numa terça-feira, que é o dia em que vocês fazem um concerto no Teatro São José, não é isso? Às 20 horas. Sim. Acredito eu que seja gravado, talvez fique disponibilizado, talvez não. Enfim, até a gente acabar o programa, vai ser, então pronto, vai ser disponibilizado, as pessoas vão poder ver as duas concertistas oriundas de Fortaleza, hoje radicadas na França. Sim, quem mais? O que tem nesse concerto? O que vocês trazem aí na bagagem para apresentar aqui? Olha, eu vou iniciar o programa com uma peça de Debussy, que é um compositor francês. Lá a gente toca muito compositor francês, a gente tem que tocar nos concursos, sempre tem que ter uma peça francesa. E eu vou tocar As Imagens, que é uma peça não muito tocada, não muito ouvida. Eu vou tocar o segundo caderno de imagens, que ele é composto de 2 cadernos, eu vou tocar o segundo. E é composto por... o primeiro é Les Cloches à travers les feuilles. Traduzindo ao pé da letra, é o relógio através das folhas, o tempo através das folhas. É uma imagem bem introspectiva de Debussy, né? Porque ele é como um impressionista da música. Sim. O som tem que escutar a nota e escutar a reverberação. Não é aquela coisa que você escuta no mesmo momento. Você escuta, aí tem que escutar a reverberação na sala, e depois tem outra cor, que a gente chama de cor, porque tem que ter todo um tipo de toque diferente, um tipo de articulação diferente. Então tem que deixar realmente interessante. E o segundo é La Lune descend sur le temple qui fut, que a lua desce sobre o templo que foi. Então é uma memória um pouco quase que mórbida de um templo, e a peça é bem lenta. Então a gente sente aquela coisa que vai, e uma voz ela faz uma cor e outra os baixos que soam muito na sala. E o terceiro, que é o mais interessante para o público, é o Poisson d'Or, que é o peixe de ouro, que Debussy ele foi inspirado por uma estampa, um quadro de um japonês, que inclusive está exposto lá em Paris, que é um peixe, é uma carpa, aqueles peixes do Japão bonitos, né, grandes, dourado. Então a peça é muito viva. E por que é mais interessante para o público? Porque é alegre? É porque é alegre. Porque é alegre e é muito... Você entende logo, não é um conceito que eu tenho que explicar um pouco, é uma coisa introspectiva, uma coisa de, como diz, de interpretação, né? Porque a primeira, essa é a minha visão, mas você também pode escutar e dizer, não, aqui eu estou entendendo outra coisa. Talvez também não tenha que necessariamente precisar entender, mas precisa também gostar. Já é uma boa motivação. E a Karina? Perdão, a Michelle? Eu também escolhi compositores franceses, porque é o que a gente mais toca lá, né? Mas também vou tocar... Mas porque tem uma predileção ou porque pelo hábito? Não é porque eles exigem que... Não, eu digo a escolha de vocês. Para tocar aqui? Sim. Pelo hábito também, porque são peças... Eu gosto muito, assim, das músicas francesas, compositores franceses. Então não foi um sacrifício estudar essas peças durante esse tempo. Mas eu também escolhi Bach, né, que não é um compositor... Bach não é um compositor francês. E Mendelssohn também. Mas eu também escolhi Debussy, eu vou tocar 2 prelúdios de Debussy, e no mesmo sentido ele fazia muito isso, pegar imagens e transformar essas imagens em música. Não necessariamente você vai ter a mesma imagem na sua cabeça quando você ouvir, mas é interessante saber que tem uma história por trás, isso te dá uma base para interpretar aquela peça. E eu escolhi uma que eu gosto muito, que é a Cathédrale Engloutie, que em português seria a catedral engolida, e seria engolida pelo quê? Pelas águas, porque é uma lenda de uma região da França que chama Bretagne, e lá é uma região bem diferente, muito diferente do resto da França, e eles têm até um próprio dialeto lá, é uma região realmente exótica, e lá eles têm uma lenda de que havia uma ilha chamada Is, l'île d'Is,
e ela teria sido engolida pelas águas do mar. E existe toda uma fábula sobre isso. Por falar em catedral, já recuperaram a Não. Notre Dame? Notre Dame? Ainda eu acho que Não. faltam 5 anos ainda. Isso tudo? É muita. Eu sei que eu estava passando em frente quando o fogo começou. Sério? Juro a você. Nossa, você vivenciou um momento histórico, então. Estava dentro de um táxi, passando em frente, a gente viu a fumaça branca lá. E quando chegou em determinado lugar, já estava em todas as televisões e muito policial na rua, porque havia uma suspeita, um medo de que fosse terrorismo. Mas eu vi sim. começar o fogo lá. Nós estávamos em Marseille quando aconteceu. E é uma restauração bem demorada, né? Sim, claro. Porque ali é muito Detalhe, história. muito... Sim, mas eu interrompi você na sua programação, perdão. Sim, eu estava falando sobre a ilha, né? Sim. Sobre a ilha que teria sido engolida. Então, reza a lenda que até hoje você consegue escutar os sinos da igreja se o mar estiver calmo. Uhum. Então, baseado nessa lenda, ele criou esse prelúdio que a gente consegue ouvir. Se você botar a imaginação para funcionar, você consegue ouvir ali os sons de sino, som de... enfim. Quais são os sonhos de vocês enquanto musicistas, pianistas no exterior e tão jovens? Quer dizer, deve ter muita coisa a ser realizado para se realizar. Quais são os sonhos de vocês? O meu é sempre ser melhor no que eu posso ser. É sempre evoluir. Evoluir e conseguir transmitir a mensagem fiel ao público do compositor. Sem muito pensar em mim como... Eu sou só um instrumento de passagem. Você se apresenta muito lá? Mais se Sim. apresenta ou mais estuda? Os dois. Os dois? Fica meio que essa... É uma relação É igual. uma relação... E você? Para mim é igual. Eu gostaria muito de continuar tendo saúde para encarar os tempos de estudo, concerto, poder sempre tocar. Tem aquele concurso dos sonhos ou aquela apresentação em determinado palco dos sonhos ou chegar a um nível de alguém admirar, vocês têm isso? Ah, sim, tem uns pianistas que eu admiro, né? Eu gostaria muito de chegar ao nível deles, mas para mim o importante é estar tocando e ser feliz com isso, poder ter a saúde para continuar tocando. Também? O meu sonho, eu acho que é tocar ou no Carnegie Hall um dia, ou então na Philharmonie de Paris, né? Maravilhoso. Fazer um solo lá. O Carnegie Hall Acho que é tem um uma sonho. relação com a música brasileira, não de concerto, mas por conta da época de ouro da música popular brasileira, né? Sim. Então tem uma relação ali Sim, com o sim, Brasil. Sim. Acho que deixando o currículo na porta, sim. Então... O Gilberto Gil tava Como lá, quem não né? quer nada, né? E lota a sala. É? Lota. O Gilberto Gil tava lá e lotou. Algo de popular do Brasil que seja bom de apresentar para os franceses? De popular, Tipo Tom eles Jobim, amam tipo... o Gilberto Gil. É? Inclusive, a primeira vez que eu vi Gilberto Gil foi na França, foi em Paris. É. E eles amam, realmente, eles gostam muito. Tom Jobim também. Tom né? Jobim também. Acho que o Caetano tá sempre por lá também. Enfim. eles Tem uma gostam música bastante. brasileira que é executada lá, talvez de nichos, ou que o francês goste? O francês, em geral, eles conheceram muito o Michel Teló, né? Pela música do... Aí se eu te pego. Aí se eu te Mas aí pego. tem um movimento de popularização de uma música e é meio que forçado, né? Uma massificação assim Mas eles comercial. conhecem muito Garota de Ipanema. Sim, É. claro. Garota de Que é Ipanema. um clássico É mundial. um clássico e... Eles conhecem outros. Hoje em dia também toca muito o funk daqui, toca muito lá também. E é isso. A popularização e a falta de fronteira da música aproximou muita coisa, né? Exatamente. Quanto é preciso estudar por dia para ser uma pianista, uma concertista? Olha, não é muito fácil quando você trabalha de seguir sempre aquele horário. Mas vamos dizer, quando a gente estava em Marseille, a gente estudava 8 horas, né, por dia, ou mais. A gente chegava lá umas 9 horas, 9h30, né? Que é quando abriu o conservatório. E a gente voltava para casa perto das 11 Então, 11 da noite. 23. da noite. 23. Para o bom entender. Desculpa, da 11 da noite. Então, mas a gente, obviamente, fazíamos pausas para almoçar.
enfim, a comer. No máximo 10 minutos, né? Não, a gente morava perto, né, de casa, então a gente conseguia, perto do conservatório, então a gente podia ir a pé e voltar tranquilamente. Então eram os 3 turnos, quase todos os dias, a não ser nos dias que a gente trabalhava, né? Era sempre assim. Eram muitos dias de 3 turnos de piano, porque não tinha como dar conta do repertório de uma outra maneira, tá muito complicado mesmo. Uhum. Como é que são os professores de vocês lá? Ou eram, né, os professores? O meu professor, lá na École Normale, onde eu estou atualmente, ele é muito rígido, mas ao mesmo tempo que ele é muito rígido... Eu não esperava ouvir o teu palavra. Ele é muito humano também, ele entende. Tem dias que eu vou para aula, porque toda semana a gente estuda, né? A gente tem aula uma vez na semana, e tá sempre aquela coisa que resolveu o que ele disse na semana passada. Sim. Ele fala uma coisa, eu tento resolver, mas sempre vai ter uma coisa. Aí teve uma vez que eu estava tocando Chopin, que ele sempre pede para eu estudar Chopin, porque ele teve o 6º lugar no concurso Chopin, no grande concurso lá em Varsóvia. Então ele sempre impõe Chopin para mim. Aí eu estava muito frustrada com a peça de Chopin, que eu não estava conseguindo e tal. Aí ele percebeu isso, ele é muito humano. Então ele falou, olha, eu sempre coloco a barra mais alta. Então, mesmo que ele ache que tá bom, ele sempre procura coisas para ficar ainda mais perfeito, porque ele sabe que funciona dessa forma, né? Que a exigência lá fora é muito alta, que tem pessoas da Rússia, do Japão, que começaram com 3 anos de idade. Então, a gente tem que dar 130% para sair 90%, né? Quando muito, né? Quando muito. É uma questão aí, tem uma questão aí também de propósito, né? Propósito. Senão você não sai de casa, se você não tiver um propósito. O nome dele é Eric Berchot. Ele já esteve até no Brasil e falou muito bem, ele adora o Brasil. E chegou lá com música popular falando, olha, esse ritmo é incrível, nossa, não sei como é que eles conseguem fazer isso. E eu, é verdade. Os ritmos brasileiros são os melhores. Ele diz isso? Ou é não, você eu que acha? digo, eu que acho. O que vocês consomem lá, assim, de música, de arte, ou até para além tem um mundo novo, né, de obras mundiais aí expostas. Eu passei pouco tempo lá, mas tem a oferta de coisas novas, de estéticas, até do jardim, né, de vernis, até obras de artes clássicas, tem de todas as formas. O que vocês consomem? O que vocês fazem nas horas vagas? Vocês buscam o quê? Eu escuto mais música clássica mesmo, porque é o que eu escutei sempre, mas eu gosto também gosto de rock, como música mais popular. Um rock mais antigo, Guns N' Roses, Aerosmith. Do meu tempo não, mas eu acho que... Tá tempo não. E você? Eu gosto de um pouco de tudo. Eu gosto de rock, eu gosto de... Pink Floyd, eu ouvia muito Pink Floyd. Pink Floyd é muito bom, hein? Nesse momento eu tô ouvindo mais Billie Eilish, não sei falar. Billie é uma cantora americana. Não conheço. Não? Ela é bem novinha. Ela é muito nova e eu gosto muito da voz dela e eu escuto muito. E eu gosto muito de uma banda brasileira. Que é qual? Roupa Nova. Roupa Nova. Um rock pesado, psicodélico, né? Olha, uma jovem como você não deveria ouvir uma coisa assim tão pesada. É verdade. De música cearense, o que vocês conhecem? Música cearense tem um forró raiz, né? O forró, realmente o forró que vem da tradição cearense. Gosto muito do Luiz Gonzaga, né? Se não tem os Olha, outros mas tem muita gente boa da nova geração, viu? A gente tá meio por fora, né? É porque a gente tá por fora. Precisa conhecer, ouvir o Kainan Cavalcante Kainan é maravilhoso. Eu vi muita gente aí. Enfim. Carlinhos Patriolino Carlinhos também. Patriolino. Já entrevistei aqui, acho que foi ali na sala de concertos uma vez. Daniel Groove, precisam conhecer. A Naira Costa, precisam ouvir. Naira Costa eu conheço. Tem muita gente aí boa fazendo muita coisa interessante. Maestro Luciano Franco, Marimbanda. Marimbanda, maravilhosa. Professor Heriberto da Marimbanda. Precisa botar aí o piano de vocês fazer um erudito popular. Mas são 2 mundos muito distintos, né?
Nós temos as nossas qualidades, vamos dizer assim, tanto enquanto pianistas clássicas, e eles têm as qualidades deles, então, que... É porque tem essa história de que o brasileiro mistura as coisas e sai algo muito bom, né? Os modernistas já falavam isso, tem um termozinho que eu esqueci. Tentei lembrar quando eu conversava com o Matheus Atalânio, mas esqueci o termo aqui. Mas, enfim, aí tem essa mistura que às vezes é pouco compreendida, mas sobrevive e fica bom. Botaram o piano no samba e tantas coisas que aconteceram. Então, eu acho que essa mistura nunca é... É sempre bem. Eu acho que o Brasil sabe fazer isso bem. Também acho. O que é o público que acompanha vocês lá na França? Como é que é? Um público quieto? É uma coisa introspectiva? Aqui o pessoal fica doido para dançar, né? Não vai dançar, não tem jeito. Vão dançar sim. Vão? O frevo eles vão dançar. O frevo? A gente vai tocar um frevo no final para fechar a 4 mãos. E eu acho que o pessoal vai dançar sim. E o público lá, mais introspectivo? Porque, obviamente, é um produto musical diferente, né? Ou não? Eu acho que se comparado ao Brasil, sim. A gente pode dizer que é um público bem mais frio. Eu acho até um público bem... um pouco morno, vamos dizer assim, comparado ao público brasileiro. Mas é um público que entende mais, eu tenho a impressão, né, Karina? Acho que eles... pelas condições que eles têm lá, né, de conservatório em cada bairro, quase em cada bairro. Então as crianças crescem, vão para o conservatório, aprendem a música clássica, né? E os pais às vezes conhecem muito. Tipo, uma vez eu estava tocando a gente participou de um evento de abertura do festival La Roque d'Anteron. E aí, antes de começar, eu ia tocar Messiaen. Aí ela falou, olha, ela vai tocar Messiaen, aquela peça lá que eu te falei. E eu escutei antes, porque era um evento que o piano ficava perto do público, né? Aí eu escutei ela falando, olha, ela conhece essa peça, porque... eu não conhecia essa peça em condição de pianista, né? Eu não conhecia antes. Eu conheci porque meu professor me apresentou e ela conhecia. Sempre em final do concerto as pessoas vinham falar, nossa, eu amei o Chopin que você tocou, esse prelúdio é muito difícil. Eles têm uma cultura já, né, nesse... E quando se compara, quando se coloca esse olhar dentro da própria Europa, vocês já tocaram em outros países dentro da própria Europa? Sim. Tô correto? E quando se coloca esse olhar, assim, a França é muito barrista de quem gosta mais dos franceses, ou não é assim? Não vejo muito assim, não. Eu senti... Não. Eu acho que os franceses, eles são um pouco mais nacionalistas, em termos de que eles gostam da música francesa e eles dão valor a isso, não só a música, mas tudo que é francês. Se você for no supermercado, vai ter sempre assim, produto francês. Feito na França. Eles sempre destacam isso para dar o valor ao produto. Mas eu não acho que eles sejam fechados aos outros, em nenhum lugar da Europa é mais... Não senti tanta diferença. Para a gente finalizar, vocês passaram 6 anos distantes, passando aí, inclusive, por uma pandemia, voltam para um estado que tem muitas necessidades, muita busca por oportunidade. Vocês se dão conta de que vocês são, assim, podem ser exemplo, vocês podem ser referência, que vocês causam ali um impacto nos bairros, nas famílias, nas pessoas, pela ousadia do que fizeram? Não. A gente não tinha essa noção. Vocês têm 2 minutos para pensar na resposta, eu vou ficar aqui esperando. Não, a resposta é não, né? Não, a gente não tinha. Foi ontem que a gente foi no teatro ver o pessoal tocando e os meninos vieram abraçar a gente, todo mundo muito... Ai, a Michelle e a Karina, eles conheciam a gente. Eles conheciam e... Nossa, pra mim, tipo, eu não fiz nada. Eu fiz o que eu devia ter feito, o mínimo, assim, que eu devia ter feito, que é estudar e dar o meu melhor. Mas eu não me vejo como exemplo, não. Quero ver você mais envergonhada ainda. Fale um pouquinho mais. Eu não me vejo como exemplo de algo que se superou. Não, eu não vejo isso. Que pra gente foi muito fluido, né? Era uma lógica que
Parecia Só tinha esse caminho. Só tinha esse caminho e a gente queria muito, então em nenhum momento... Nós ficamos com medo, claro. Eu, pelo menos, fiquei, eu tive minhas dúvidas, mas em nenhum momento eu pensei, não, eu não vou, não. Não teve esse momento em que eu pensei que eu não iria. Então, eu entendo para as pessoas, podem parecer... Hoje em dia, olhando para trás, eu digo... pode ter sido até um pouco de loucura, né? Não sei se... Acho que para as pessoas pode ter sido assim, um ato de coragem extrema, mas para a gente era tão fluido o caminho, era tão certo que... Não sei, a gente não pensou muito. E lá a gente passou por muitas situações difíceis. Por exemplo? Logo no começo, tem uma história engraçada, eu vou contar essa história. Foi muito engraçado que quando a gente chegou lá, a gente não falava francês, né? Você sabe, é mais uma loucura ir para o país sem saber falar a língua. Então a gente falava inglês, ali aquele inglês, né? Macarrônico. Aquele inglês abrasileirado. E a família que recebeu a gente, um casal de idosos, muito gentis, receberam a gente na casa deles. E logo quando a gente chegou, ele foi pegar a gente na estação, tudo bem, fomos para a casa deles, receberam a gente super bem. No outro dia a gente tinha que estar no conservatório em Paris. E ele disse, eu vou levar vocês até a estação, porque é a primeira vez. Disse em francês. Ele disse em inglês. Em inglês. Só que a gente estava tão encantada, ele falou pra gente, olha, vocês prestem atenção no caminho, porque mas na era volta... impossível prestar. Porque na volta eu não vou pegar vocês vão ter que vir a pé, não é tão longe. Aqueles prédios lá não dá pra prestar atenção. É uma cidade linda. Aí ele foi deixando a gente, olha, aqui vocês vão passar, aqui, não sei, e ele apontava e a gente, olha que linda essa casa. Meu Deus, que casa linda. A gente ficou totalmente, esquecendo totalmente de olhar pro caminho. Aí quando a gente voltou, a gente tinha que fazer o caminho todo, o óbvio que é não lembrar do caminho, né? E nós ficamos, eu acho que uma boa hora perdidas no caminho que era para ser feito em 20 minutos. E tava chovendo, a Karina já tava com a boca roxa, tava muito frio, muito frio. Eu digo, meu Deus, a menina vai morrer, a culpa vai ser minha. Vocês acharam ou foram achadas? A gente acabou, a gente fez o mesmo caminho, a gente estava na rua certa, a gente subia e descia a rua e não achava a casa, não achava a casa, não achava a casa, até que eu reconheci um caminhozinho de pedra. Mas antes a gente falou com uma menina, né? Antes a gente falou com a menina que ajudou a gente a achar a rua, mas a gente não sabia o número da casa. Então foram coisas que depois eu penso assim, meu Deus, que custava a gente ter prestado atenção no caminho e ter sabido o número da casa, enfim. Mas são coisas que acontecem. E hoje em dia a gente acha graça, ri de tudo isso, conta para as pessoas, virou uma anedota. Gente, foi bem prazer falar com vocês. Agradeço demais aí o tempo de tirar vocês do estudo, da preparação para o concerto, para conversar aqui com o público da casa. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Você quer repensar aquela história de sem referência? Não, tem certeza? Não. Posso encerrar? Não gosto de falar. Obrigado, Karina. Obrigado, Michele. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigada. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma edição inédita do Acorda. Obrigado pela boa companhia. Até semana que vem.